Débora Oliveira voltou aqui com a gente vai falar sobre eleições na Argentina, Débora. E quais são as propostas, então, do presidente eleito para controlar essa crise econômica que se arrasta ao longo dos últimos anos, pelo menos? Ju, eu vou trazer aqui as últimas propostas, que sempre foram apresentadas durante todo o período eleitoral do Milei, inclusive. Ele falava bastante sobre essa questão do Banco Central, a questão da dolarização, eram pontos cruciais, batidos ali, mas pontos muito polêmicos e que ele evitou de falar sobre esses pontos ao longo desse discurso, depois que foi dada como a vitória do Milei. Ele evitou falar sobre isso. Primeiro porque também ele já fala sobre... Ele já tem aquele posicionamento anticasta, como ele mesmo diz, antissistema. Ou seja, ele levanta esse discurso por um lado, mas por outro ele conta com o apoio do Macri e também da Patrícia, que já estavam ali, que já passaram pelo governo, ou seja, já seriam do sistema, Uma coisa um pouco controvérsia. Deixa eu convidar vocês para vir aqui no telão, só para poder relembrar quais eram todas essas propostas, as mais polêmicas, pelo menos para o setor econômico lá de Javier Milei. Ele falava sobre a reforma do Estado e aqui ele quer trazer uma questão de redução de gastos, inclusive com gastos com o poder público. Isso ele já vem defendendo desde então. Não é uma pauta muito diferente do que a gente já via também aqui em outros governos de direita no Brasil. Eliminar o Banco Central, e aqui morava uma grande polêmica, dolarizar a economia, reforma da segurança. O dolarizar a economia, eu chamo bastante atenção para esse ponto, porque se a gente olha para a condição atual da Argentina, não tem como se falar numa dolarização, já que não existe reserva econômica suficiente, ou seja, não tem dólar suficiente para isso. E se a gente volta um pouquinho mais lá atrás, na década de 1990, isso foi realmente colocado numa prática, Se tentou fazer essa dolarização da economia argentina. O outro problema, e precisa ser falado sobre isso, a partir do momento que você traz a dolarização da tua economia, você está submetendo a sua economia à política monetária de um outro país. Ou seja, qualquer mudança do cenário externo pode impactar significativamente a sua economia e você não consegue ter um controle melhor sobre isso. Quando essa dolarização aconteceu lá atrás na Argentina, houve também muita manifestação, muita revolta mesmo da população, que era ali limitada a diversas regras por causa desse novo modelo econômico que não conseguiu durar por muito tempo. E acabou que no final das contas retomou e a inflação veio realmente voltar a disparar depois que a gente entra no governo Macri e aí a gente tem aquela dívida do FMI que não vem sendo paga e vem sendo rolada e esses juros, por consequência, vão subindo bastante. Mas repare, desse domingo, ele não frisou Banco Central, não falou muito sobre dolarização, ele evitou essas pautas, esses temas mais polêmicos, defendeu realmente uma mudança na Argentina, mas sem dar muitos detalhes. Pediu, inclusive, que essa questão do fechamento do Banco Central, a relação especialmente com o Brasil, nada disso ele voltou a bater na tecla, pelo menos até então.